O Palmeiras tentou a contratação de um goleiro. Goleiro para ser, por enquanto, um terceiro, que passaria a ser segundo a partir do ano que vem. E, na temporada 2027, brigar pela titularidade em caso de não renovação com o Everton. Esse goleiro foi um cara de 25 anos chamado Gabriel Grando, do Grêmio, que é eterno reserva por lá, do Thiago Volpi, do Marquezin, foi emprestado ano passado para o Cruzeiro, não conseguiu ganhar a posição do Cássio, que não estava tão bem assim. Enfim, é esse jovem que o Palmeiras entendeu que poderia ser um terceiro / segundo goleiro ou um cara titular de futuro no Verdão. Goleiro de capacidade bastante questionável, pelo menos na minha análise. Acho ele muito limitado e enxergo que, se fosse para comprar, para buscar a contratação de um goleiro, tem várias outras peças aí no mercado à disposição, algumas que chegariam sem custos, como, por exemplo, no final do ano, o Léo Jardim fica sem contrato com o Vasco, seria uma ótima alternativa para o Palmeiras, cara de 30 anos, experiente, com pelo menos mais 6, 7 temporadas para rodar, da mesma forma como chegou o Everton no Palmeiras, também já com 29 e 30 anos, idades bem similares, e olha só a história que fez o Everton, e por que não um Léo Jardim também ter esse mesmo destino, né, com a camisa do Verdão. Mas enfim, por enquanto, né, apenas um nome que ficou lá sendo ventilado no Palmeiras, sem nenhuma prospecção. Ou então, já que quer um goleiro jovem, vai lá e compra um Carlos Miguel da vida, ex-Corinthians, que é um baita goleiro, um cara de muita personalidade, que tá na reserva do Nottingham Forest da Inglaterra, que, sei lá, poderia voltar para ficar próximo ali do futebol brasileiro, da seleção, de quem sabe ter essa oportunidade. Eu tentaria esses investimentos. Mas o Palmeiras foi buscar o goleiro do Grêmio. Fez a primeira proposta, como eu falei pra vocês, 2 milhões de euros pelo jogador. Nada feito, Grêmio pediu mais. Palmeiras ensaiou subir um pouco mais essa proposta e nada feito também. O Grêmio bate o pé de que quer um valor ainda maior. Só que essa situação não foi a determinante para o negócio se encerrar. O que aconteceu foi que o Palmeiras esqueceu que o Marcelo Lomba, reserva hoje do Everton, tem contrato até dezembro. E que todo mundo sabia, e inclusive falava isso pra vocês nas minhas lives, que o Lomba não deixaria o Palmeiras nesse meio de ano. Que estava combinado dele com o Abel de terminar o ano no Palmeiras e a partir do ano que vem ele buscar uma outra alternativa. Tá? Não está garantido que ele permaneça no Palmeiras, né? Informação que eu tenho é que ele não vai continuar, porém não encerraria no meio do ano esse contrato com o clube de forma antecipada. E aí, com isso, implicaria no seguinte: o tal do Gabriel Grando, que poderia chegar até para ser um segundo goleiro, e o Palmeiras fez a exigência, né, de tê-lo já no Mundial de Clubes, ele chegaria ainda para ser terceiro goleiro e ficaria lá atrás, numa vaga ainda, né, mais distante de buscar uma titularidade do que ele tem no Grêmio, que é um reserva imediato do Thiago Volpi. Então essa situação fez com que o negócio travasse e hoje, nesta segunda-feira, o Palmeiras desistisse oficialmente dessa contratação. Primeiro, porque o Lomba vai continuar no clube até dezembro, do qual ele tem contrato. Segundo, o próprio Grêmio também ficou bastante reticente em liberar o goleiro nesse meio de ano, porque o Grêmio ainda não acertou a contratação de um outro goleiro que eles estão atrás. Matheus Mendes do América é uma opção, então isso também não ficou resolvido, ou seja, o Grêmio não ficaria com um goleiro reserva à altura, pelo menos é o que eles pensam em relação ao Grando, ao Thiago Volpi, e, consequentemente, né, esse jogador chegaria ao Palmeiras apenas para fazer número e custando muito caro. Então essa história se encerrou desta forma, tá? E para mim, que bom que se encerrou, porque eu nem vejo esse Gabriel Grando com tanto talento. Dá para buscar um terceiro goleiro com muita tranquilidade a partir do segundo semestre agora, e aí sim já projetando 2026 para frente, tá? Então, a história não saiu do papel. Primeiro, por causa do Marcelo Lomba, que não vai deixar o Palmeiras nesse meio de ano. Segundo, porque o Grêmio também não tinha acertado a contratação do goleiro e não queria liberar o Gabriel Grando também neste meio de temporada. E terceiro, porque o Gabriel Grande não sentiria a firmeza, né, de sair do Grêmio, do qual ele é reserva imediato, para virar terceiro goleiro do Palmeiras e aí galgar mais um degrau para depois tentar essa posição de titularidade, tá certo? Então, essa é a informação correta em relação a tudo que aconteceu nessa novela, que se encerra de uma vez por todas e que o Palmeiras agora foque esforços e, se for gastar dinheiro,
com um jogador que de fato chegue para mudar o patamar da equipe mais uma vez, aos moldes de Vitor Roque, de Paulinho, de todos esses bons jogadores que recentemente chegaram e que possa fazer com que o elenco ganhe peças que possam, no Mundial de Clubes, fazer a diferença.